Bem-vindo ao novo episódio de Fora de Horas da sua DMTV. Hoje tenho comigo Daniel Fernandes, natural de Amares e que se deu a conhecer ao país no programa da Voice Portugal. Daniel, começaste os teus primeiros passos na música no Grupo Coral de Lago, estiveste na Academia de Música de Vila Verde e depois, lá está, apresentaste no da Voice Portugal. Vamos falar um bocadinho desse percurso? Vamos lá daqui a pouco, né? Fora de horas, mas totalmente a horas, não é? No Diário do Minho, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, para quem estiver a ver. Vamos. Até já. Vamos lá, menina, pode passar. Diz-nos quem era o Daniel na infância. Quando olhas para trás, como é que te descreves e a tua infância também? Olha, eu descrevo-me igualmente como estou agora. Eu acho que é a mesma coisa, praticamente. Só era mais pequeno, não tinha barba, o cabelo continuava grande, mas a alegria era a mesma, não é? E tinha sempre os meus velhotes lá em casa, e as velhotes, que agora são velhotes, antes eram mais novas, não eram velhotes. Mas a coisa é praticamente igual. Eu acho que, felizmente, não mudei grande coisa. Felizmente, acho que continuo assim meio acriançado. Sempre na palhaçada, sempre a brincar, que é uma das coisas que se deve preservar sempre. Seja com que idade for, não é? Encontrar ali o termo médio, mas preservar sempre a criança, cá em nós. Sim, no meio dessa felicidade toda, qual foi, se calhar, o momento mais feliz que te tenha marcado até hoje? Hoje de manhã, que é o único que me lembro bem. Porque os outros esqueci. Não, olha, todos os momentos acho que são felizes. Nós só nos apercebemos bem dos momentos felizes depois deles passarem, não é? Quando vimos, às vezes eu costumo reparar, isto quando, por exemplo, dói-nos a barriga, ficamos, dá-me logo a barriga hoje podia correr bem, ou dá-nos a cabeça, hoje podíamos estar bem, porque é que foi logo no dia de hoje que podíamos estar com dores de cabeça, temos um exame, ou temos muita coisa para estudar, fónix, era logo hoje, ou logo esta semana, que podia ser uma semana perfeita, mas temos estes exames, aquele peso na consciência, não sai de nós. No entanto, também temos que reparar, e graças a Deus tenho reparado sempre, quando está tudo bem. Nunca reparei, antigamente nunca reparava, e agora tenho reparado sempre, quando está tudo bem, olha, por exemplo, hoje não tenho peso na consciência, não tenho pressão em lado nenhum, portanto tento ser sempre o mais livre possível, mais leve, especialmente leve e livre. Portanto, acho que é esse apercebermos-nos de que mesmo não estando a fazer coisas incríveis, não é preciso ser a Madonna ou ser a Evita Peron para estar aqui todos concretizados, é só preciso ser feliz e rico. Eu hoje acordei meio mal disposto, com as pernas assim, estava com uma preguiça, minha filha, eu não me conseguia levantar da cama. Isto 6 e tal da manhã, 7, para sair para a Praça da Alegria, para o Porto. Eu estava com uma preguiça enorme. Comecei a ouvir umas musiquinhas, Kim Barreiros, assim, umas coisas, pimba, acordei logo. Maravilha. Acordei e alegrei-me logo, não é? Sim. Portanto, é só ter a percepção de que estamos bem, da maneira que estamos. Sim. Tu foste criado pelos teus bisavós. Como é que sentes que isso moldou um bocadinho a tua forma de ser? Olha, eu acho que muda muito porque, e principalmente, eu acho que este é o foco principal das coisas, é saber que não somos sempre fortes, nem somos sempre jovens, não é? Saber que as coisas têm um fim, ou que vão decaindo, vão se ficando mais fracas, não é? Porque uma pessoa, quando vê os velhinhos, quando vê pessoas idosas na vida, quando se vê o fim da vida, percebe-se e dá-se muito mais valor àquilo que a vida é no início, quando nós somos agora jovens, não é? Damos muito mais valor quando conseguimos ver aquilo que vamos ficar, ou aquilo por onde vamos ficar. E para além de que, muitas vezes se chama as bibliotecas ambulantes, não é? As bibliotecas sagradas e bibliotecas super ricas, que é no fim da vida que nós mais temos a dar e mais temos a ensinar. Porque a grande parte aprendeu com a experiência, aprendeu com as coisas da vida, nós temos que errar para conseguir aprender. Os velhotes são aqueles que mais erraram dos que estão na Terra, porque são aqueles que mais viveram. E então, mais errando, mais vivendo, mais nos tem para ensinar, mais conhecimento tem para nos transmitir, e eu acho que é isso que muda
ali a interação com os velhotes. É nós podermos aprender coisas que sem interagirmos com eles não as conseguiríamos aprender. E ali com os meus bisavós foi essa coisa, tanto o amor como os ensinamentos que expressaram e que transmitiram, mudou muito por saber que tudo isto acaba e que não nos vale a pena estar com grandes desgraças ou com grandes tristezas, porque estamos aqui para rir, mais nada. Sim. E foram também eles que te deixaram, de alguma forma, o bichinho da música. Como é sim, que... sim. Olha, eles conheceram-se os dois num bailarico na aldeia. Eram os bailaricos, juntavam-se com umas concertinas, juntaram-se umas dançarinas, cantavam e tal, iam pela freguesia fora de concertina. E a minha bisavó gostava muito de andar a cantar e de dançar. E uma altura juntou-se o meu bisavô, de certo já tinha visto, andava de olho nela e andava ali a arrastar a asa. E pimba, conseguiu. Foi, vais tombar, e tombou os dois, não é? Tombaram os dois um com o outro. Mas foi no bailarico que se conheceram e depois estavam sempre a cantar. Sempre. A minha avó andava chateada, andava a cantar. Andava contente, andava a cantar. Andava a trabalhar, andava a assobiar. Quando a voz lhe cansava, assobiava. Sempre para fazer música, para fazer melodia. Hoje nós levamos uma coluna à nossa beira, pomos o telemóvel a tocar. Antigamente ela não podia levar nada, ou só se fosse um rádio, não é? Mas aquilo também dava mal. Cantava ela e fazia lá a música. E o meu avô também, até aos 91 anos, sempre cantou. E quando chegava à comida, inventava uma comida ao desafio para ver a comida, pronto, até aos 90 e tal, mas sempre bem de cabeça, a cantar até bem. E claro, uma pessoa crescendo com aquilo, eu costumo dizer que cresci com aquela música, com aquela melodia, e a única forma de preencher o vazio que causou a morte deles, não é? Preencher o vazio daquela falta de música, daquela falta de notas musicais, foi começar a cantar também, não é? Tentar não seguir, não é seguir os passos, porque eles não fizeram vida na música, fizeram vida no campo e na lavoura, como nós dizemos, mas, acima de tudo, preencher aquele vazio que eu senti por ter vivido com eles e por deixar de ouvir um simples assobio. E aprender a cantar e começar a cantar todos os dias faz com que uma pessoa se sinta mais próxima daquilo que não está perto, tocável, mas que está presente. Sim, falavas aí de um momento mais complicado na tua vida, que foi perdê-los. Como é que sentes que isso de alguma forma te mudou? Assim, eu acho que nós somos como os cristais nas pedras. Vamos sendo polidos. Somos tão polidos que no fim não dá nada, não é? Ficamos pequeninhos e vamos de bela. Mas vamos sendo polidos. Eu acho que a própria alma em si vai sendo trabalhada e vai sendo construída, ou lapidada, ou polida, como se quiser chamar, ou evoluída, conforme os desafios, os obstáculos que nos deparar, que ficam, aqueles obstáculos que somos obrigados a ultrapassar, ou somos obrigados somos confrontados com esses obstáculos. E acho que isso próprio melhora, evolui e faz-nos ficar mais fortes. Aquilo, quando mata, faz-nos mais fortes. Acho que era Britney Spears que cantava isso, não era? Assim, uma coisa qualquer. Uma cantora assim. What doesn't kill you makes you stronger. E a Kelly Clarkson, acho que era essa. Ali a menina está a dizer que sim, é essa. Pronto, como a Kelly Clarkson cantava naquela música, o que não nos mata, deixa-nos mais fortes. É aqui a mesma coisa. Todos os obstáculos que ultrapassamos na vida. E eu lembro-me que era pequeno e era dos poucos dos meus amigos que tinham passado uma morte tão dolorosa, tão próxima, não é? Porque a maioria vivia com os pais e não com os avós. Os que viviam com os avós não tinham morrido porque os meus eram bisavós. E às vezes os bisavós deles não eram tão próximos. Os meus sempre foram como pais, não é? Pai e mãe. Sempre foram tão próximos. E em 2008 foi a primeira morte foi em 2008 da minha bisavó. Eu tinha 9 anos e foi ali dos primeiros 9 anos que passei ali aquela tristeza. Foi depois da morte da minha bisavó que consegui dar realmente aquele valor à vida e à presença do meu bisavô. E aí tentei mesmo e fiz de tudo para aproveitar todos os momentos. Eu já antes fazia com a minha bisavó, eu chegava da escola com 7, 6, 8 anos
e vinha fazer os trabalhos de casa para o quarto dela. Se ela estivesse a dormir, eu fazia no chão, deitado no chão, no tapete, à beira da cama. Se estivesse acordado, saltava para cima da cama, punha-me dentro da roupa com ela e punhamos a fazer o trabalho de casa na cama, que ela já estava na cama, já estava assim um bocado mal. E foi sempre uma proximidade enorme com ela. E depois, ainda muita mais proximidade com o meu bisavô, depois de ver que realmente havia um dia em que as cortinas se fecham totalmente e nunca mais abrem, a luz se apaga e nunca mais acende. Portanto, foi aí que tanto moldou a minha forma de ser, tanto me fez crescer, como me fez aproveitar ainda mais a vida. Sim. E agora, estás com a tua avó, as tuas tias-avós, Sim. Como é que é viver com essas tuas velhotas, como tu dizes? É uma alegria, é sempre uma alegria, nunca há este silêncio constrangedor que nós temos aqui. há sempre, ou berros, ou cantorias, ou danças, ou seja o que for, há sempre muita alegria, acima de tudo porque a vida acaba, não se sabe quem vai primeiro. Elas já enterraram uma sobrinha, uma prima minha que faleceu de leucemia há 21 anos ou 22 e eu nem a tinha conhecido e não sabemos quem vai primeiro. Por isso que eu digo, eu gosto de cantar nos funerais, porque ir todos os dias, ou se fôssemos toda a gente, se fosse obrigada a ir a um funeral por mês, vinha mais um ano no fim do funeral. Isto dá raiz, não é? Ir a um funeral por mês, picar o cartão, pimba, um funeral feito. Indo sempre assim, temos que ter 12 funerais no fim do ano. Havia de haver um cartãozinho com 12 funerais no fim do ano para as pessoas terem a noção de que vamos todos para o mesmo caixote e vamos todos para a mesma terra e que a terra não é com folhas de ouro e a outra é com estrume. Não, é tudo a mesma coisa, tudo a mesma desgraça. A mesma madeira. Pode mudar o cetim, pode mudar a roupinha, pode mudar o padre que a faz, mas vai tudo para o mesmo. E isso ensina-nos a sermos mais próximos das pessoas e a darmos mais valor àquilo que temos ao nosso lado. Dar mais valor às experiências, dar mais valor aqui, a falar contigo e vir aqui à tua beira e tocar-te e falar contigo e estar a olhar nos olhos e tentar fazer sorrir. Eu acho que, e gosto de ver a vida de toda a gente, principalmente a minha, eu tenho como missão de fazer sorrir. Eu gosto de sair de casa na Praça da Alegria, fazer mesmo daquilo Praça da Alegria, não é? Rir, fazer alegrar o povo, e em casa a mesma coisa e na rua a mesma coisa, porque se vou na estrada, eu olho para o lado, para a autoestrada, é cada trambolho, tem uma cara, parece o Shrek, mal disposto, parece um ogre, eu tenho que andar a rir, caraca, senão não dá. Portanto, na rua é a mesma coisa, é sempre a rir. E ensinam-nos esses momentos, essa vivência com as minhas tias e com a minha avó, voltando à pergunta, ensinou a ser mais feliz, porque elas também são muito alegres, são muito vivas e, infelizmente, uma já teve leucemia, sabemos o que é dar bem valor à vida, a outra foi diagnosticada com Parkinson, sabemos o que é dar valor à saúde e ao trabalho e ao poder trabalhar. Portanto, é só cantar umas cantigas, rir e mais nada. Sim, no teu percurso inicial, pela música, passaste pela Academia de Música de Vila Verde, o que é que isso te ensinou também? Na Academia de Música de Vila Verde aprendi todas as técnicas possíveis não é todas as técnicas, porque há imensas técnicas e diversas e diferentes, mas aprendi a controlar a voz, não é? Aprendi a controlar a respiração toda, não é só quem canta ópera ou lírico, não é só começar a cantar aos berros, a fazer que a coisa sai, tudo tem uma técnica, tanto da barriga, da caixa torácica, dos pulmões, da cabeça, da língua, da garganta, tudo tem que estar controlado. Os próprios pés, as mãos, ou seja, o corpo, todos os músculos praticamente têm de estar controlados e posicionados de forma a dar segurança para que a nota saia corretamente. E na Academia de Música de Vila Verde aprendi isso, mas sobretudo também aprendi exemplos de vida que não sabia todos os dias. Eu gosto muito e tenho como magnata da morte comigo, não é? Que me acompanha nos funerais e casamentos, para aí fora, ou seja, como companheiro de música, o maestro, o Dr. Júlio Dias, que é o presidente da Academia de Música de Vila Verde, que é um grande amigo, que é uma grande pessoa na música, que conheceu diversas personalidades fortes no campo da música, da culinária, etc., em vários
parâmetros ou vários campos da atividade e aprender com ele, uma pessoa assim com peso musical, uma pessoa com tanta sabedoria, com tanta coisa a ensinar. Também é um senhor que tem 69 anos, vai fazer 70 anos para o ano que vem, ainda tem 68, mas vai fazer 70 para o ano que vem. 68, 69 este ano, 70 para o ano que vem. É verdade, não é? A conta está certa. Faz em novembro ou outubro 69 e depois 70. Outra biblioteca, outra fonte de conhecimento, outra forma de aprender. E acima de tudo, aprender é socializar, é estar com outras pessoas, porque um presidente de uma academia de prestígio tem de saber estar e tem de saber não só falar, mas interagir com toda a gente. Seja da aldeia, da cidade, isso não importa. Somos todos iguais, não é? Só interagir com pessoas. E aprendi muito, não só da técnica, mas também da forma de ser. Onde é que no meio deste percurso todo chega a aventura de começar a cantar em casamentos e em funerais? Oh filha, primeiro foi casamentos, a começar a cantar só Ave Marias, não é? Porque era a única coisa que estava mais ou menos segura. Primeiro cantava nas audições do The Voice, depois era o Ave Maria, nos casamentos e nos funerais. Mas era nervosismo a mais. Isto até para falar de onde tudo começou a ter coragem para cantar em público foi no grupo coral São Martinho do Lago, onde eu tinha de fazer xixi 7 vezes, 5 ou 7 vezes, pronto, da água que bebia, para cantar, porque estava com os nervos gigantescos. Eu chegava, a primeira vez que cantei o salmo, eu tremia, parecia sei lá o quê, parecia uma cabra no mundo, cheia de frio. Eu amarrei o meu ambão, que eu não conseguia cantar, mas mesmo assim cantei, até correu bem. Na semana seguinte cantei outra vez. Vibrato natural. Foi natural, porque estava a tremer com o corpo todo, parecia aqueles martelos da estrada. Na semana seguinte cantei outra vez, já correu um bocadinho mal, mas da primeira correu bem. E foi aí que comecei a ganhar coragem para poder cantar em público, até aí não cantava nada, nem falava, mandava-me falar, eu calava-me, ou mandava dar uma volta. Depois da igreja, e depois na Academia de Música de Vila Verde também fazer muitas audições, muitas, pouco, nem era poucas, nem era muitos, ali um número razoável de audições à frente de um público mais ou menos grande, é que me fiz a cantar assim a solo Ave Maria. Mesmo assim, foi com a Ave Maria de Schubert que comecei, mas mesmo assim muito inseguro e com muita ali, por vezes, dificuldade em soltar a voz. Porque quando nós estamos muito inseguros, muito presos, a própria voz não sai. E no grupo coral também aprendemos vícios que não deveríamos aprender a nível técnico. Custa ali um bocadinho soltar a voz, ainda para mais na nossa freguesia, onde só há gente conhecida, já vão bem com quase toda a gente, ainda me dou bem com quase toda a gente, e conheço quase toda a gente da freguesia, e é sempre aquela coisa que me vira crescer, menino, e agora é cantar, e é difícil soltar de vez em quando. Mas agora já se solta, não é? Sim. Agora vai. Como é que no meio disto tudo chega só da Voice Portugal? Oh filha, nem eu sei. Eu fui para passear, que eu só tinha ido uma vez a Lisboa. Okay. E então disseram, o coisa do The Voice, o casting, vai ser em junho, ou foi julho, eu já não me lembro. Vai ser em Lisboa, é o último dia, está bem, vamos lá para Lisboa. Só tinha ido uma vez de caminhoneta e estava um vento do caraças e eu quando vi, eu só me lembro de uma pomba passar e cagar na cabeça a um amigo meu. Quando lhe cagou na cabeça, eu olhei para o cocó, a caiu da cabeça, nunca mais me lembrei de nada. Oh filha, eu comecei-me a rir, sei que estava um vendaval, eu estava a atravessar uma estrada, cai-me um caixote de lixo quase contra mim, eu começo a correr pelaquela avenida fora, caralho, nunca mais ninguém me viu. Odiei visitar Lisboa naquele dia. Foi uma desgraça tão grande, só gostei de ir a um museu porque era tapado e não me dava frio. Quando vim para cá, todo contente para ficar cá. Fui para Lisboa, casting, vamos lá. Fui para a casa de Apolónia, que é uma amiga minha, a mulher do Camilo de Oliveira. Foi a primeira mulher dele. Ele é que foi o primeiro homem dela. Para a casa da Apolónia e não deu muito para conhecer, mas fiz o casting, graças a Deus passei. Na segunda vez fiz outra vez o casting na casa da Apolónia, graças a Deus passei outra vez e fui para as provas cegas. Nas provas cegas aí é que aproveitei. Bairro Alto, Cais de Sodré, Pink Street, aquelas coisas todas, caralho, uma pessoa vai a tudo. Aquilo é uma loucura até às tantas da manhã, até de manhã. E foi mais para conhecer e levava aquilo muito na brincadeira. Fui para cantar só porque, olha, faz conta que estou em Vila Verde.
Isto é a Academia de Música, há mais câmaras, mais escuro, a Academia mais clarinha, é amarela, isto não é. Aquilo era um barraco, era assim, parecia um celeiro, porque aquilo é num estaleiro assim fora da cidade, e vai-se cantar como se fosse em Vila Verde, ou em Amares, ou em Lago, na igreja. Cantei e tive a sorte de passar. Eu nas batalhas estava muito inseguro. Primeiro porque eu dormi 2 horas. Fui para a noite, até às 5 da manhã, até às 4 da manhã. Deitei-me às 4, acordei às 6. Estava todo desgraçado. Eu nem conseguia cantar direito, nem ouvia nada, nem falava direito. Estava todo desgraçado. Eu também, olha, o Pissarra não vai escolher uma pessoa que canta ópera em vez de uma que canta pop. Portanto, eu vou cantar, seja o que Deus quiser, e vou para casa, mas vivi Lisboa até ao fim. Até de manhã, quase. Passei, e eu lá, agora estou lixado, vamos ter que começar a levar a coisa a sério. E aí foi sempre treinos todas as semanas, tudo ali. Antes também era, mas era uma coisa mais relaxada, porque também temos mais tempo, porque aquilo não é todas as semanas, as provas cegas são gravadas, depois vamos dando. Ainda a prova cega já estava a ir no ar, já eu acho que tinha gravado, já tinha o dia para gravar as batalhas e era próximo. Foi próximo o dia das provas cegas. E houve sempre aquele espaço. Depois teve que se treinar muito. Eu lembro, a minha professora de canto, a professora Raquel Fernandes, estava de licença de maternidade porque estava prestes a ter um menino e eu ia para a casa da mãe dela, dos pais dela, em Braga, para ela me dar aulas, porque ela estava de licença, não estava em Vila Verde e ela era de Braga, e ia ter com ela, tínhamos a aula, 1 hora e meia, não sei o quê, e depois todos os dias treinava, depois era todos os dias entrevistas, ou aulas, também tinha a universidade, aquelas coisas que ele escolher os sapatinhos, escolher a roupa, ir à Marta Serrão, à Terbel, pronto, era ali aquele correr todo, mas graças a Deus acho que valeu a pena, não é? Mas foi tudo assim muito aleatório. Eu estava muito bem no Migaitas a trabalhar e de repente, pimba, já está na Lisboa a cantar e eu lá, agora, vamos lá ver o que é que vai dar. Sim, mas como é que descreves a experiência, para além de algo aleatório? Assim, foi bonito, mas também na televisão parece mais do que aquilo que é. O palco na televisão parece uma coisa enorme, mas lá é pequeninho. Aquilo é pequenininho e tira sempre aquilo que nós vemos na televisão. Às vezes criamos uma expectativa enorme. Eu agora não tenho visto o The Voice e nunca vi até um The Voice inteiro, para ser sincero. Mas antigamente via em pequeno as provas cegas, as batalhas, etc. E tinha sempre aquele sonho de ir cantar, de estar no palco, no grande palco do The Voice. Chegava lá, era pequeno, era de plástico, aquilo parecia plástico em baixo, uma pessoa viu, tinha uma expectativa enorme de que aquilo, o palco era melhor que o Altice, fora em Lisboa, que era uma coisa gigantesca. Mas depois, pronto, as expectativas eram tão altas, também eram demasiadamente altas para serem supridas, não é? Para serem correspondidas. E não, pronto, uma pessoa chega lá e vê o palco muito pequeno. Mas foi uma experiência muito boa, aquilo dá muitos nervos antes de entrar. Eu, quando tinha gente à minha beira, foi a última prova cega do dia. Tinha gente à minha beira, eu falava com eles, estava nervoso, eu, pronto, estás pior que eu ia falando, até eles ficar bem. E eu para o palco cantava, até que fiquei sozinho, eu, caralho, e agora com quem é que eu vou falar? Amarrei-me à cabeleireira, à Paulinha, amarrei-me a ela a falar, pumba, 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 dá treta, até entrar no palco, mas depois aquilo dava nervos. Até começar a cantar, ouvindo a primeira nota, dava nervos, sabendo que a primeira nota estava à direita, que eu ainda fiz, quem reparou na prova cega, eu ainda fazia antes de poder cantar, eu até fiz um bocadinho distante do micro para não se ouvir, só para poder apanhar o tom do piano, para depois começar a cantar. Depois disso começar a cantar, pronto, uma pessoa vai. Sim. Quais são as tuas maiores inspirações? Olha, primeiro, para além dos meus bisavós, aquele clichê todo, que é os bisavós, avós, aquela inspiração, falando de inspirações artísticas, acredito, quem me inspira muito é o António Variações, inspira muito. Eu acho que inspira quase todos os amarenses. Aquele amarense que não é inspirado pelo António Variações também é porque não está ali muito ligado à arte, não é muito artista, não é? Porque ele foi dos maiores artistas do século XX. A forma com que ele cantava, com que ele se expressava, com que ele transmitia a música, é realmente muito difícil de fazer num palco ou fazer em televisão. Aqueles próprios gestos eram tão involuntários, eram tão expressivos, eram tanto expressivos como involuntários e tão sentidos ao mesmo tempo. Era mesmo uma expressão artística forte,
tanto das músicas que ele, aquelas músicas mais de brincadeira, como as músicas mais sérias, tendo todas um fundo de verdade, servem de inspiração ainda hoje para grande parte dos amarenses, não é? Mas mesmo sem sendo da Marche, ele inspirou. Outra pessoa, a Amália Rodrigues, claro, a Amália Rodrigues inspira, acho eu, quase também todo o país, não é? Pela forma que ela era tão simples e tão tímida, como ela uma vez disse que era tímida no Hermano José, uma vez num programa que ele fez, acho que era na RTP também, e a Simone de Oliveira. A Simone de Oliveira, tive o prazer já de falar com ela várias vezes, por chamadas, já liguei várias vezes, e falei com ela, liguei-lhe, e ela também me mandou mensagens na altura do The Voice, para falar sobre a prestação e também, acima de tudo, sobre a força que é ser artista em Portugal e sobre a força que é cantar. E uma das palavras que eu gosto mais, ou das expressões que eu gosto mais dela, é sou uma cantora de cantigas, ou gosto de cantar cantigas, é assim uma coisa qualquer. E esta palavra cantigas, vinda da Simone de Oliveira, que é uma das maiores cantoras aqui da atualidade, não é? Cantoras, principalmente, para além de cantoras mulheres, uma das grandes mulheres, ou uma das maiores mulheres da atualidade, e ouvindo isso, vou cantando umas cantigas daquela que levou Portugal além fronteiras, tal como a Amália Rodrigues, e é uma deusa na música e na arte em Portugal, é uma grande lição de humildade, não é? Porque ela tinha tudo para ser arrogante, tinha tudo para ser avarenta, como tantos são, sem terem metade do valor que ela tem. A maioria são arrogantes, avarentos, acham que são que estão no altar e que é só pegar neles às costas, fazer procissão, mas nem na capela entraram. A Simone de Oliveira já é a capela em si, ela já é uma capela em si, porque já tem em si tantas valências, tanta arte, do teatro, da representação, do cinema, de apresentação de programas, também que ela já fez um programa a apresentar, várias coisas que ela já apresentou. Ela é cheia de si própria e completa de arte e de Portugal. Portanto, eu acredito que ela seja uma das maiores inspirações. Ultimamente, inspiração também a Sónia Araújo, a nossa Soninha, que com tanto profissionalismo, tanto saber e tanta coragem que ela tem desde os seus 20 e poucos anos, é de louvar e é de aprender muito com ela. Quais são os próximos passos neste mundo da música? Oh filha, é como a Simone, ir cantando umas cantigas e ver o que é que dá. É ir no alegrar o povo. Isto veio tudo muito aleatório. Há um ano comecei na praça, há um ano e meio mais ou menos fui para o The Voice e eu nunca na vida esperava passar no casting, quanto mais estar aqui num programa na Praça da Alegria 2 vezes por semana. Não temos artista que tenha a regularidade 2 vezes por semana, mas estar aqui um ano e meio depois, continuar a aparecer e continuar a ir. Eu estava sem expectativas nenhumas, no entanto tem funcionado bem. Vamos lá ver o resto. Isso, o futuro, só Deus sabe. E no meio disso tudo, explica-me lá, onde é que entra ser presidente da Junta da tua freguesia? Isto entra antes, isto entra antes, não é agora. Porque eu já para aí há 8 anos que ando a fazer campanha. E eu lembro-me de um ex-presidente da Junta, o Arlindo Lopes, que também vive em Vila Verde, ele era presidente da Junta e foi meu padrinho dos escoteiros, que eu tive nos escoteiros para aí 2 ou 3 anos. Era Lubito. E depois acho que foi para os exploradores, cheguei a ir. E eu lembro-me que eu queria que ele fosse meu padrinho, e ele queria ser meu padrinho porque ele é que me chamou para os escoteiros, e eu tinha dito, eu quando for grande quero ser presidente da Junta. Eu já lhe tinha dito isto pequenino, porque eu admirava muito, eu gostava muito dele e ainda gosto muito dele. Ainda hoje o admiro. Portanto, já desde pequeno, eu nem me lembrava disso, ele é que me contou. Já o meu avô tinha sido regidor na altura do Salazar, acho que era na ditadura, não havia democracia, não havia presidentes da Junta, era regedor que se dizia, ou que se denominava o presidente em si. Não é seguir os passos, mas é tentar ser um pouco como essas pessoas. Eu tenho uma pessoa que admiro muito e que vejo como um grande presidente, que é o meu tio Zé António, que tinha uma empresa, a Matrilago, em Lago, e foi presidente da Junta em Caires,
que é aqui uma freguesia da Mares, que quando ele morreu, uma das coisas que o povo disse foi: morreu o pai dos pobres, porque ajudava tanto a construir casas, ajudava negócios, ajudava as famílias, quem passava fome não passava fome, quem não tinha que vestir, ele ajudava a vestir. Tudo o que os pobres ou aqueles mais necessitados precisassem, ele estava lá para ajudar. Ainda há muita gente hoje, e eu conheço alguns, que ainda lhe chamavam de pais em tono, o nosso pai, o pai dos pobres, que faleceu, e agora para quem é que nós nos vamos virar? Eu acho que o maior objetivo da vida não é ir ao Festival da Canção cantar, não é vencer isto, vencer aquilo, ou um Grammy, ou o Oscar, ou seja lá o que for, ou ter um programa. Eu acho que o maior objetivo da vida, em ser presente da Junta, ou seja o que for, a nível de serviço público, é ser o pai dos pobres, é tentar ajudar aqueles que precisam, porque isso faz-los sorrir. E essa é a missão que eu acho que tento incorporar todos os dias. Obrigada, Daniel. De nada, minha filha. Agora, vamos para a pizza. Pizza saída.